Vamos falar então da neuropatia. Neuro de neurológico e patia de doença. Então é uma doença neurológica ou dos nervos. Por que eu tenho que saber desse assunto? Bom, se você tem diabetes ou se você é familiar de alguém que tenha diabetes ou mesmo cuidador, é importante sim você saber como é que você pode intervir se você não conhecer desse assunto. Então, o que acontece na neuropatia? Lá vem Cíntia com a hiperglicemia de novo. É verdade, a glicose em excesso causa dano, é tóxica para o seu sistema neurológico. E isso vai promover o que? O dano dessas fibras que são valiosíssimas. São as fibras nervosas que levam as informações do sistema nervoso central até os nossos órgãos e outras partes do corpo, e desses órgãos e dessas outras partes para o sistema nervoso central. É uma comunicação de mão dupla. Quando elas são danificadas ou destruídas, começam as chatices de uma dimensão que você, que nunca sentiu isso, não imagina. Nós temos aí a neuropatia diabética, que é secundária à diabetes, né? Desenvolvida em função da diabetes e da hiperglicemia, que causa, além da neurotoxicidade, lesão dos capilares que irrigam essas fibras. Bom, se eu tenho lesão, se eu tenho obstrução e se eu não tenho oxigenação nesse tecido, se esse tecido ou se essa fibra deixa de ser irrigada, o que vai acontecer aí? Essas fibras vão se perdendo, né? Elas vão morrer. Quando você tem a destruição dessas fibras, você tem aí já a fase terminal da neuropatia e a perda de sensibilidade. Mas até lá, muita coisa acontece. Por isso que nos primeiros 5 anos da diabetes é importante o controle da glicemia apertado. Você ter noção de que essa hiperglicemia vai trazer dano às suas fibras nervosas. Mesmo, atenção, mesmo quem não tem diabetes e tem uma hiperglicemia intermédia, já existe aí o dano neurológico sendo causado justamente por essa neurotoxicidade. Então, o que acontece quando eu tenho uma neuropatia? Eu posso ter sintomas positivos e negativos. O que são esses sintomas positivos, Cíntia? Pode haver, por exemplo, formigamento, dormência, mas pode haver dor constante. Pode haver sensação de agulhamento, de algo que está queimando, pode ser sensação de facada. Vamos dizer que a pessoa que tem uma neuropatia, né, grave, ela pode ter uma exacerbação da dor tão abrupta e tão absurda que o simples toque numa outra pessoa pode levar ela a sentir uma dor muito grande. Já pensou alguém conviver com isso? Isso gera o quê? Não é só a dor constante, é ansiedade, depressão, perda de qualidade de vida brutal. Mas parece que não. Mas a neuropatia é uma das complicações mais frequentes, chega a atingir 50% das pessoas que têm diabetes. O que acontece é que ela é diagnosticada muitas vezes tardiamente. E acontece também que muita gente não vai ter, por exemplo, essa sintomatologia mais grave, vai ter só aquela dormência, aquele formigamento e vai desvalorizar essa sintomatologia. E essa neuropatia vai ser descoberta mais na fase tardia dela, quando a pessoa já perdeu sensibilidade. Nós falamos aqui nos sintomas positivos e nos sintomas negativos. Os sintomas negativos seria a perda da sensibilidade à dor. Isso é muito complicado. Na verdade, a neuropatia está aí na gênese de uma outra complicação da diabetes, o pé diabético. O que é esse pé? Na verdade, é a soma de uma complicação microvascular, que seria a neuropatia, mais a complicação macrovascular, que é a doença arterial periférica. Geralmente começa com uma, soma-se a outra e aí complica tudo, levando as pessoas a amputações de pé, por exemplo, ou de outras zonas, porque a neuropatia, geralmente ela começa na parte mais distal ou periférica, ali pelos pés, mas com o passar do ano essa dor vai subindo e vai atingindo outras partes do corpo.
ou essa neuropatia, não só essa dor, né? Porque não se manifesta só como dor, por exemplo. Você pode ter uma neuropatia que atinge os nervos sensitivos, podemos ter aí uma neuropatia que atinge fibras autônomas ou autonômicas, que são aquelas que comandam funções independentes da nossa vontade. Por exemplo, a pressão arterial do nosso coração, a frequência cardíaca, os movimentos peristálticos, que são tão importantes na digestão, que controla também, por exemplo, a absorção de nutrientes, ou o ato de urinar, de evacuar, a nossa função sexual. Então, parece que não, mas é mais grave e mais silencioso do que se imagina. Sobre as complicações microvasculares da diabetes, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, que tenha sido claro para você. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder. No próximo vídeo, nós vamos falar das complicações macrovasculares. Então, um forte abraço e até lá!